Nas sombras da história, esconde-se um capítulo obscuro, repleto de mistérios e segredos proibidos. Uma época onde o sagrado e o profano se entrelaçavam e o desejo humano enfrentava o jugo do divino. Sob o manto da fé, práticas veladas eram caçadas, moldando um legado controverso e enigmático. Olá, viajantes da história. Embarquem conosco nesta jornada pelas intricadas veredas da Idade Média, onde desejos ocultos e doutrinas sagradas se confrontam em um jogo de sombras e luz. Estão prontos para desvendar estes segredos? Antes, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O panorama medieval. A Idade Média, estendendo-se do século V ao XV, era uma era dominada pela Igreja Católica, cuja influência permeava todos os aspectos da vida social e individual. Nesse contexto, a sexualidade era intrinsecamente vinculada a noções de pecado e pureza, moldada por uma teologia que via o corpo humano e seus desejos como potenciais ameaças à salvação da alma. A vida cotidiana estava impregnada de um senso de vigilância espiritual, onde a linha entre o sagrado e o profano era rigorosamente traçada e guardada. Na sociedade medieval, a sexualidade era um campo minado de regras e restrições. A Igreja, exercendo seu papel como guardiã da moralidade, delineava claramente as práticas aceitáveis e inaceitáveis. O sexo, confinado estritamente ao casamento e com o propósito exclusivo de procriação, era uma obrigação moral e espiritual. Desvios dessa norma, como relações homossexuais, adultério ou práticas sexuais não procriativas, eram vistos não apenas como pecados, mas como atos de rebelião contra a ordem divina estabelecida. A heresia, no contexto medieval, era um termo carregado de significados e implicações. Não se limitava apenas a desvios doutrinários. Englobava também práticas sexuais consideradas imorais ou desviantes pela Igreja. A acusação de heresia sexual era uma ferramenta poderosa nas mãos da Igreja, usada para controlar e disciplinar a sociedade. Inquisição, o braço punitivo. A Inquisição, estabelecida no século XII, representava a resposta institucionalizada da Igreja Católica contra a heresia, incluindo as transgressões sexuais. Era um sistema de tribunais que buscava erradicar qualquer desvio das doutrinas religiosas. Esses tribunais, embora inicialmente focados em heresias doutrinárias, logo expandiram seu escopo para incluir uma ampla gama de comportamentos, especialmente aqueles relacionados à sexualidade. Os métodos empregados pela Inquisição incluíam interrogatórios meticulosos e, frequentemente, o uso de tortura para extrair confissões. As punições variavam de penitências a execuções, frequentemente realizadas em público como advertências severas aos demais. Muitos casos documentados revelam a perseguição intensa a indivíduos por suas práticas sexuais na Idade Média. Dentre estes, há relatos de pessoas comuns e também de figuras proeminentes da sociedade. Cada caso reflete não apenas as normas morais da época, mas também a complexa interação entre poder, religião e sexualidade. Há histórias de amor proibido, de paixões secretas e de tragédias decorrentes do choque entre o desejo individual e as imposições da Igreja. Entre a fé e a liberdade. Apesar da vigilância e repressão severas, existiam aqueles que desafiavam as normas impostas pela Igreja. Algumas dessas resistências eram sutis e ocultas, enquanto outras eram abertamente desafiantes. A análise se estende à maneira como esses atos de desobediência eram percebidos e tratados pela sociedade e pela Igreja. A resistência também se manifestava na arte e na literatura, onde temas de amor e desejo muitas vezes colidiam com a moralidade oficial. O impacto da repressão sexual da Idade Média reverberou através dos séculos, influenciando profundamente a cultura, arte e literatura ocidentais. Este legado se manifesta nas obras de arte que retratam temas religiosos e morais, frequentemente entrelaçados com simbolismos sexuais.
Nas narrativas literárias, especialmente na poesia e no teatro do período renascentista, percebe-se uma resposta sutil e às vezes aberta às restrições medievais. A historiografia sobre a sexualidade na Idade Média é rica e diversa. Há uma avaliação crítica das fontes históricas, ponderando sobre as limitações e vieses presentes nos registros da época. Além disso, discute-se como as recentes abordagens acadêmicas, incluindo estudos de gênero e sexualidade, redefiniram a compreensão das normas sexuais medievais e de sua perseguição pela Igreja. A medicina e as concepções sobre o corpo humano tinham um papel crucial na moldagem das normas e percepções sexuais. Influenciada fortemente por teorias gregas e romanas antigas, assim como pela doutrina cristã, a medicina medieval via o corpo humano através de uma lente que combinava aspectos físicos, espirituais e humores. Conceitos como o equilíbrio dos 4 humores eram fundamentais na compreensão da saúde e da doença, e isso se estendia à esfera da sexualidade. Neste contexto, as práticas sexuais eram frequentemente vistas sob o prisma da saúde e da doença, com prescrições e proibições que refletiam uma mistura de crenças religiosas e conhecimento médico da época. O corpo feminino, em particular, era objeto de numerosos mitos e mal-entendidos, muitos dos quais influenciavam diretamente as políticas e as práticas da Igreja relacionadas à sexualidade feminina. Em nossa jornada pelas sombras da Idade Média, desvelamos histórias que tecem o complexo manto da humanidade. Que lição tiramos destes tempos remotos? Agora, chegamos ao fim de mais uma jornada. O que você achou deste vídeo? Sua perspectiva é valiosa para nós. Deixe seu comentário e participe da conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal. Essa ação ajuda muito. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.